É, a opção é melhor. Luís XIV? Não. Napoleão Bonaparte. É, melhor. Abraham Lincoln? Não. Mussolini, Hitler, Che Guevara? Não, Stalin. Stalin é melhor. Mas não, já sei. Lula é a melhor opção. Império, monarquia, república, teocracia, ditadura, enfim, comunismo, capitalismo. Sabe o que queremos mesmo? É anarquismo. Reprimir pra quê? O governo é pra punir, encarcerar, mas pra que isso? Não. Democracia? Que conceito é esse? A democracia aristocrática? Democracia com oligarquia? Meu Deus, não. Isso não há. Sabe o que há? É o anarquismo. É isso que queremos. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque esse não existe. Cantaremos o medo, nosso pai, nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, dos democratas. Cantaremos o medo da morte, o medo de depois da morte. Depois, morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Mundo moderno, marco malévolo, mesclando mentiras, modificando maneiras, mascarando maracutaias, majestoso manicômio. Meu monólogo mostra mentiras, mazelas, misérias, miscigenação, morticínio, maior maldade mundial. Madrugada, mato magro, macrocéfalo, mastiga média morna, monta matuto molhado, munindo machado, martelo, mochila murcha, mageia, mata maior. Meio-dia, mata marreco, manjar, melhorzinho. Meia-noite, mima mulherzinha, mimosa, Maria Morena, momento maravilha, motivação mútua. Mas, monocórdia nos dois. Morarão modestamente, malocas metropolitanas, mocambos miseráveis, menos moral, menos mantimento, mais menosprezo, metade morre. Mundo maligno, misturando mendigos maltratados, militares mandões, meretrizes marafonas, mocinhas meras meninas, mariposas mortificando-se moralmente, modestas moças maculadas, mercenárias mulheres marcadas. Milionários montam mansões, mobília mirabolante, melhor mármore, máxima megalomania, mordomo, Mercedes, motorista, mãos. Magnatas manobrando milhões, mas maioria morre minguando, moradia meia água, menos marquise. Mundo maluco, máquina mortífera, mundo moderno, melhore mais. Merecemos. Maldito mundo moderno, mundinho merda. Para entendermos um pouco melhor o contexto político do livro Ensaio sobre a Cegueira e para entender a postura do governo diante daquela situação de pandemia que é retratada no livro e consequentemente no filme que vimos, nós vamos tratar um pouco, explicar um pouco o que é a política de forma geral. Política denomina-se arte ou ciência
dirigir e administrar estados ou nações, nos seus planos internos ou externos. Nos regimes democráticos, a política se designa também aos cidadãos que votam e que militam pelo país. Falar de política não é muito difícil hoje em dia, né? Mas é complicado você dar um significado para uma palavra que é tão abrangente, né? Que engloba várias coisas. Acredita-se que a política, ela é a forma das pessoas discutirem, né? Essa interação entre as pessoas, de discutirem sobre determinado problema para encontrar uma solução. Apesar da importância da política, né? Ela não é um tema muito abordado, ela não é um tema muito falado na sociedade, porque as pessoas acreditam que a política deve ser tratada somente por aqueles que estão no poder, pelos governantes, pelos prefeitos. E isso, na verdade, é errado, porque dá chance para que os desonestos, as pessoas que não têm interesse nenhum em ajudar o povo, que estão no poder, eles possam enganar cada dia mais a população. Enganar a população porque elas não sabem do que está acontecendo de verdade, né? E quem não participa da política vai ser só mais uma pessoa para ir lá e votar. Mas esse desinteresse pela política torna-se compreensível a partir do momento que a gente vê que as pessoas que estão no poder, maioria, não podemos generalizar também, mas a maioria das pessoas que estão no poder procuram somente beneficiar. Mas a política é a arte de governar, é a arte de defender os direitos da cidadania. A ideia de política é ter uma forma de organizar a sociedade, né, de manter a ordem, de evitar que tudo isso vire um caos, uma bagunça. Essa é a ideia retratada também pelo governo no livro Ensaio sobre a Cegueira, né, consequentemente no filme, como vimos, de evitar que aquela doença se alastrasse e prejudicasse todo o resto da população. A ideia de política é exatamente essa, governar, né, manter a ordem. E também a ideia de política é incluir todas as pessoas, é com que todas possam participar da sociedade, todas tenham seus direitos, todas as pessoas possuem cidadania. A política, ela é uma forma de se expressar, ela é a liberdade de ter opinião e de discutir sobre aquilo. Por isso nós reconhecemos que a política ela é fundamental na vida de todos os cidadãos, mas, no entanto, não é tão tratada por eles, mas o que nós devemos abrir os olhos é exatamente para isso. A nossa vida está do jeito que está, porque nós queremos que ela esteja assim, não porque é a única solução, ou isso tem a ver com poderes que estão acima do nosso, de cidadãos, que é unicamente votar. A palavra democracia quer dizer poder nas mãos do povo, né? Mas será que realmente o poder está nas mãos do povo? Para podermos fazer análise inicial do papel do governo central no livro, eu irei fazer analogia às seguintes situações. Por estarmos mergulhados em um problema imediato, falta-nos a visão para podermos enxergar a verdadeira raiz do problema. Logo, aplicamos o remédio errado. Muitas vezes, por estarmos mergulhados em problema imediato, falta-nos a visão para podermos enxergar as verdadeiras raízes do problema. Logo, aplicamos o remédio errado. E essa foi a posição inicial do governo. Mandou encarcerar todos que estavam contaminados. São os motivos que levam o governo a tomar essa posição. Os motivos, de forma geral, são os interesses à parte, os interesses particulares. Entretanto, somente isento desses interesses que pode achar as verdadeiras raízes do problema e assim solucioná-lo. Então são esses os motivos que faz com que o governo não tenha uma visão ampla e não tome soluções eficazes. O ideal seria um governo que tomasse atitudes coletivas de uma forma realmente democrática. Mas espera aí,
De qual forma que o governo mantém tal controle sobre a sociedade? Já sei. Através da repressão e do poder de punição. É essa a resposta. O governo, ele usa o papel dele para punir. E fica mais evidente essa ação pelo papel dos militares na sociedade, assim como é retratado no livro. Mesmo em uma situação dolorosa, angustiante, o governo agiu com autoridade, impondo regras e ia reprimindo. Mas a população, ela vê essa tal ação velada por uma ideia de conservação de paz pelo governo. Porque no livro, esta situação ela é vista pela sociedade como uma forma de conservar a paz e a segurança de todos. Mas, de qual forma que o governo age? Encarcerando ao indivíduo que está contaminado, que é uma forma de privar a este o contato direto com a sociedade. Basta um dia de anarquia para saber quantos loucos de terno e gravata há entre nós. Bom, eu irei falar sobre a formação dos grupos, que acontece no livro Ensaio sobre a Cegueira. Inicialmente, cada personagem leva a sua vida normalmente, até que algo, de certa forma, os une, que no caso seria a cegueira, onde de forma consciente ou não, esses personagens acabam formando grupos, com o objetivo para a sobrevivência mesmo entre eles. Então, eles percebem que é necessário se organizar para poder sobreviver naquelas condições que eles estavam naquele momento. Vendo que é necessário a formação dos grupos, normalmente o que eles percebem? A necessidade de um líder. Não precisa ser um líder declaradamente falado. Sempre tem alguém que possui maior influência sobre o grupo. E como a gente vai percebendo ao longo da trama, no caso seria a mulher que enxerga. Afinal, é ela que tem, vamos dizer, essa utilidade, então ela acaba exercendo maior influência e assim ela vai ajudando as outras pessoas ao longo do livro e do filme também. Bom, como eu já havia falado, destaca-se no grupo aquele que é útil, aquele que acaba sendo notável no grupo, ele acaba se tornando líder, declaradamente falando ou não. Bom, o que nós percebemos de imediato é que os personagens não têm nome. A primeira coisa que se pergunta é quais são as profissões. Então, como Karl Marx já dizia, o homem é aquilo que ele faz, aquilo que ele produz. Então, as pessoas acabam sendo identificadas pelo que elas fazem. Bom, com a formação já dos grupos, é necessário uma organização. Então, eles organizam de que forma? Bom, eles dividem as tarefas. Que, enfim, quando começa a acontecer as mortes, cada ala ela fica responsável pelo corpo, no caso do companheiro de cada ala que morre, então tem que fazer um enterro. Então eles começam a dividir tarefas, porque pois, assim, mais organizados eles forem, mais eles poderão, enfim, poder conviver de forma mais organizada, poder sobreviver por mais tempo. Bom, com a formação dos grupos, eles começam a dividir as tarefas, pois quanto mais organizado for, mais tempo eles podem assim sobreviver, poder, enfim, estar convivendo de forma melhor com o próximo. Então dá para perceber essa divisão de tarefas no momento em que começam a morrer, né, pessoas de cada ala. O responsável, né, o líder responsável de cada ala, ele tem a responsabilidade de estar enterrando, no caso, esse indivíduo. Então começa a se dividir as tarefas entre eles, e assim começa a ficar mais claramente a formação dos grupos e como é dividido as tarefas. Alguns líderes, no caso dessa mulher, que ela já conseguiu assim de forma imediata, pelo fato dela enxergar, tornar-se uma líder, alguns eles não conseguem chegar a esse posto, a esse cargo, por conta da sua capacidade de liderança ou por conta de alguma habilidade. Isso acontece com um personagem que ele é conhecido como o Rei da Ala 3, que se autodenomina Rei da Camarada 3, na qual
da submissão ao mais forte como forma de sobrevivência. Não sabemos muito do individual de cada personagem e nem do passado, porém não devemos julgá-lo precipitadamente, pois e se ninguém pudesse ver? Imagine se ninguém pudesse ver, quais seriam as suas atitudes? Essa pergunta pode trazer uma resposta que revela o íntimo de cada um e de fato vai mostrar quem você é. Bom, podemos ver esse comportamento Bom, eu vou fazer a análise da obra Ensaio sobre a Cegueira e relacioná-la com o livro Sentimento do Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Sentimento do Mundo é um livro composto por 28 poemas, foi escrito por Carlos Drummond de Andrade entre 1935 e 1940, época de guerra. Os poemas relatam o medo, a solidão e a visão de tudo que acontece à sua volta, como o temor das pessoas que estavam à sua volta, porque na época que o livro foi escrito, quem comandava o Brasil era Getúlio Vargas. Ele era um homem que apoiava o fim do comunismo, do fascismo e oprimia qualquer manifestação contrária. Mas mesmo com a forma pessimista de escrita, o autor ainda visualiza uma forma dos homens mudarem o mundo, com seus companheiros, nos quais ele não queria que saíssem de perto dele. Vemos isso num trecho do poema chamado Mãos Dadas. E ele se preocupando com seus companheiros, nós vemos que ele se sente responsável por cada um deles. Ele sofre, procura saber quais são as necessidades deles. Então, o poeta se sente responsável por cada pessoa que está à volta dele. Então, ele procura sofrer por elas, procura saber quais são suas necessidades. E vemos isso explicitamente no seguinte trecho. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o filme. Em Ensaio sobre a Cegueira, nós vemos um mundo em sua perfeita ordem. E esse mundo acaba perdendo controle por causa de uma cegueira. Essa pandemia que é espalhada ao longo do tempo. E todas as pessoas ficam cegas, menos uma mulher, que ela é citada no livro como a mulher do médico. Ela, por ser a única a enxergar, se sente responsável pelas pessoas que estão à volta dela, no caso no manicômio onde que eles estão presos. E ao olhar para cada um naquela situação desumana, ela sofre, mas ainda assim tenta saber e suprir a necessidade de cada um deles. Ao decorrer do romance, todos os infectados que estão presos no manicômio se deparam com uma pessoa que se denominou líder de todos. Esse líder passa a ser autoritário e exigente. Então, se as pessoas quisessem comer, elas teriam que pagar, senão elas morreriam. O povo não tinha escolha. Eram oprimidas e obrigadas a cumprir as regras do líder, ou então elas morreriam. Mas a um certo ponto, todos se revoltam contra o líder. E o grupo liderado pela mulher do médico resolvem juntos lutar contra essa opressão. Enfim, livres, o grupo sai do manicômio juntos. E a mulher do médico ainda assim caminha com eles, os guiando, suprindo suas necessidades, até que surge uma esperança, que no caso foi o primeiro cego que voltou a enxergar. Podemos dizer então que o livro Sentimentos do Mundo nos faz lembrar de diversas cenas exibidas no filme. Na época que o livro foi escrito, o autor estava diante de uma guerra e de uma opressão que gerava medo e solidão nas pessoas. Elas não podiam se manifestar, elas não podiam se opor. Assim também a líder dos cegos, que os via oprimidos e com medo. Eles andavam sozinhos e ela também se sentia sozinha por ser a única a enxergar e a ter tanta responsabilidade. Embora sofrendo, Drummond ainda se sentia responsável pelos seus companheiros. Assim também a mulher do médico, que por ser a única a enxergar, ela cuida e supre a necessidade de cada um que está à volta dela à medida do possível. Drummond deixa bem explícito que, se as pessoas se unissem, elas poderiam mudar a situação que elas estavam. No caso da opressão, vemos vários grupos opositores e
víamos que esses grupos faziam a diferença. Recordamos também da cena do filme quando o grupo resolve se opor, resolve bater de frente com o líder para conseguir o que queriam, que no caso era comida. Ao saírem do manicômio, a mulher do médico ainda se sente responsável por ele. E nisso nós lembramos do seguinte trecho do poema Mãos Dadas. Vemos também isso no poema A Noite Dissolve os Homens. No livro de Drummond, víamos que havia uma esperança de toda essa situação ser revertida. Porém, pouco era se falado sobre isso. No momento em que o primeiro cego volta a enxergar, nós nos lembramos do seguinte trecho. Concluindo, nós vemos o psicológico de Carlos Drummond de Andrade na única personagem que enxerga na obra de José Saramago. A psicologia analítica é um ramo da psicologia defendido por Carl Gustav Jung, estudioso, dessa área da psique humana, e ele defende a seguinte questão acerca do inconsciente. Ele acredita que todos os seres humanos têm um inconsciente coletivo. Ao contrário de Freud, que acredita que as pessoas vão adquirindo imagens no seu inconsciente ao longo da sua vida, com as experiências, com os desejos reprimidos, que ficam todos armazenados no inconsciente. Jung, ele acredita que a pessoa já nasce propícia a ter algumas coisas no seu inconsciente, herdadas dos seus antepassados, herdadas dos seus pais. E aí, essas pessoas se tornam propícias para algumas atitudes, algumas coisas que já estão no seu inconsciente. Ou seja, não quer dizer que essas pessoas nascem com memórias da sua família, memórias herdadas, mas que elas estão propícias a cometer alguns fatos, suponhamos, algumas atitudes, ter algumas experiências já que vieram desse inconsciente familiar herdado, mais ou menos o seguinte. Lá no filme O Ensaio sobre a Cegueira, nós podemos observar que quando as pessoas perdem a visão, é como se elas perdessem um pouco da consciência e elas começam a agir com o inconsciente, com aquilo que elas imaginam que seja a realidade. E aí elas retornam para atitudes primitivas, para coisas antigas, para aquela atividade do homem antigo, do homem primitivo, que é a busca pela sobrevivência, a busca pelo alimento e a busca pelo prazer, Porque o homem também tem essa tendência, é meio que animalesco, E o Jung acredita exatamente nisso, que quando nós estamos no nosso inconsciente, nós temos a tendência de fazer coisas que já os nossos antepassados fizeram, com experiências adquiridas na nossa vida, como Freud pensa, não, mas com as experiências que nossos antepassados foram adquirindo ao longo do tempo. Isso vai tornando e vai fortalecendo o nosso inconsciente. De acordo com Freud, a consciência tem 3 níveis. O consciente, que diz respeito à percepção de ter pensamento, sentimento e fantasia. O pré-consciente, que relaciona com os conteúdos que podem chegar facilmente ao nosso consciente. O inconsciente é aquilo que não está disponível e não está ao alcance do nosso consciente. O inconsciente pode ser lembranças traumáticas reprimidas, ou então por ser um reservatório de impulsos que constituem ações socialmente e eticamente reprimidas pelo indivíduo. Sobre a questão discutida, proponho a seguinte reflexão.
Os personagens que estavam no manicômio, a partir de quando eles estavam cegos, eles estavam agindo sobre a sua consciência ou sobre a sua inconsciência.